Levítico, capítulo 14. A lei acerca do leproso depois de sarado. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem, para aquele que se houver de purificar, 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim e sopo. Mandará também o sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva e o pau de cedro e o estofo carmesim e o sopo e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas. Rapará todo o pelo, lavará suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3 dízimos de 1 éfa de flor de farinha, para oferta de manjares amassada com azeite, e separadamente 1 cestal de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se, e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda da congregação. Tomará um dos cordeiros e oferecerá por oferta pela culpa, e o cestário de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa, como a oferta pelo pecado, são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também tomará do cestário de azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Então, o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. Depois, imolará o holocausto e oferecerá com a oferta de manjares sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação pelo homem e este será limpo. Se for pobre e se as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, tomará um cordeiro para oferta pela culpa como oferta movida, para fazer expiação por ele, e a dízima de 1 éfa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, e 1 cestal de azeite, 2 rolas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado, e o outro para o holocausto. Ao 8º dia da sua purificação, os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o cestal de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então o sacerdote imolará o cordeiro da oferta pela culpa, e tomará do sangue da oferta pela culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará do azeite da palma da própria mão esquerda, e com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no polegar da sua mão direita, e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na sua mão, porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, segundo as suas posses. Será um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, além da oferta de manjares, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem está a praga da lepra,
cujas posses não lhe permitem o devido para a sua purificação. A lei acerca da lepra numa casa. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: quando entrares na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despeje a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa, e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdinhadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a cerrará por 7 dias. Ao 7º dia, voltará o sacerdote e examinará. Se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa, ele ordenará que arranque as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade, no lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, no lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras. Tomar-se-á outra argamassa e se rebocará a casa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga se tiver estendida na casa, há nela lepra maligna, está imunda. Derribar-se-á, portanto, a casa, as pedras e a sua madeira, como também todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. Aquele que entrar na casa, enquanto está fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar na casa, lavará suas vestes, e quem nela comer, lavará suas vestes. Porém, tornando o sacerdote entrar e examinando, se a praga na casa não se estiver estendido, depois que a casa for revocada, o sacerdote a declarará limpa, porque a praga está curada. Para purificar a casa, tomará 2 aves, e pau de cedro, e estofo carmesim, e sopo, e imolará uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes. Tomará o pau de cedro, e o isopo, e o estofo carmesim, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o estofo carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de toda sorte de praga de lepra, e de tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação, e da pústula, e das manchas lustrosas, para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra. Levítico, capítulo 15. Imundícias do homem e da mulher. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: falai aos filhos de Israel e dizes: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo, ou se o seu corpo estanca, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar, o que tiver fluxo, será imunda, e tudo sobre que se assentar será imundo. Qualquer que lhe tocar a cama, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Aquele que se assentar sobre aquilo em que se assenta, o que tem o fluxo, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem o fluxo, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir sobre uma pessoa limpa, então esta lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imunda até a tarde. Também toda cela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda. Qualquer que tocar alguma coisa que esteve debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a levar, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele em que tocar o que tiver o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tem o fluxo dele estiver limpo, contar-se-ão 7 dias para sua purificação. Lavará suas vestes, banhará o corpo em águas correntes e será limpo. Ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos,
e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. E este os oferecerá, um para oferta pelo pecado, e outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando se der com ele a emissão do sêmen, banhará todo o seu corpo em água e será imundo até a tarde. Toda a veste e toda a pele que houver sêmen se lavarão em água e serão imundas até a tarde. Se o homem coabitar com mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre ela, se estiver assentado, levará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse será imundo até a tarde. Se o homem coabitar com ela, e a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por 7 dias, e toda a cama sobre ele se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda a cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama de sua menstruação. E toda coisa sobre o que se assentar será imunda, conforme a impureza da menstruação. Quem tocar estas será imundo. Portanto, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. Ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para oferta pelo pecado e outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morra nelas, ou contaminem o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem um fluxo, e daquele com quem se dá a emissão do sêmen, e que fica por ela imundo. E também da mulher passiva da sua menstruação, e daquele que tem um fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com uma mulher imunda.